Mística Cenáculo com Maria. E hoje eu vim aqui pregar para vocês a palavra de Deus que me passaram. O tema é confiança na palavra de Deus, fé na palavra de Deus. Então eu vou ler com vocês o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que vinha ao mundo e ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira coisa que nós vamos falar da palavra é esse verbo. No princípio era um verbo. Gênesis 1:1. No princípio. O que é o verbo? Verbo é uma palavra. Todo verbo é uma palavra. Portanto, a palavra ela saía da boca do Pai e começava a transformar e começava a criar. O Pai começa por essa palavra a criar tudo na terra. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. E é esta palavra divina, palavra criadora, palavra que tem poder e a palavra eterna, que saindo da boca do Pai, vem aqui para o meio de nós, se faz gente como nós, se encarna, começa a ter uma carne, vira humano e habita no meio de todos nós. E o nome dessa palavra é Jesus Cristo. Agora a palavra de Deus ganhou um rosto. Agora a palavra de Deus ganhou uma carne. Agora a palavra de Deus ganhou uma vida entre nós. E essa carne, esse rosto, essa face da palavra de Deus quer se encontrar com a nossa face. Quer se encontrar com a nossa... Quer se encontrar com a nossa humanidade. Quer se encontrar com você. A palavra de Deus tem uma face. E toda vez que eu pego a Sagrada Escritura, eu começo a ver os traços dessa face da palavra de Deus, os traços da face de Jesus Cristo. Portanto, quem começa a ter uma intimidade com a palavra, quem começa a escutar a palavra, quem começa a ver a palavra, a criar a palavra, criar um hábito com a palavra, começa também a criar um hábito com Jesus Cristo, que é a própria palavra. Essa é uma das faces de Jesus, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Por isso eu preciso ler a Bíblia, porque lá eu vou encontrar um Deus e vou encontrar a face desse Deus. Porque se eu te disser que Deus está aqui,
um rosto para olhar para você. Deus fez um rosto em si mesmo, criou uma imagem de si para olhar para você. Por isso o Evangelho de João 14:8 vai mostrar Filipe, que é um apóstolo, ele vai falar: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus vai olhar para ele e dizer: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece. Todo aquele que me viu, viu também a meu Pai. Se você quer ver o Pai, tem que olhar para Jesus Cristo. E conforme você vai se relacionando, conforme você vai conversando com esse Jesus, Deus vai se mostrando para você. A cada palavra, a cada versículo que você vai lendo da Bíblia, você vai descobrindo um Deus que antes estava escondido. Porque Jesus Cristo, palavra eterna, no Antigo Testamento, você vai encontrá-lo escondido, oculto. Ele não aparece, no entanto, ele já está presente. E quando você começa a ler a Bíblia, a partir dos Evangelhos, você começa a entender ela inteira. Porque o Catecismo da Igreja vai ensinar que Cristo é a chave para se entender toda a Sagrada Escritura. Muitas pessoas começaram a ler a Bíblia no Antigo Testamento e viraram ateus, porque não se encontraram com Jesus Cristo e não entenderam o Pai. Quiseram entender o Pai sem entender antes o Filho, sem primeiro trazer o Filho para a sua vida. Muitas pessoas também começaram a ler e perderam o gosto da Bíblia, não encontraram o gosto da Bíblia porque acharam cansativos demais, porque primeiro você precisa começar olhando o rosto da Bíblia, que é o Evangelho, que é o Cristo vivo, crucificado e ressuscitado, que já está aqui se dispondo à sua disposição no Evangelho. Por isso nós precisamos começar a ler o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos começar, porque quem lê se encanta. É impossível você olhar para a beleza do rosto de Jesus, o Evangelho, e não se encantar com a pessoa dele, e não se apaixonar pela pessoa dele. Por isso o pregador que vem aqui pregar a palavra de Deus precisa, antes de falar de si, precisa falar de Jesus, apresentar a pessoa de Jesus, que é o grande amor, é o grande amado, é aquele que se faz amado por nós, é aquele que se faz objeto do nosso amor, é aquele que faz de tudo para que nós o amemos, é aquele que faz de tudo para que nós, através dele, tenhamos a vida. Por isso aqui, quem vem pregar a palavra de Deus pode dar seu testemunho também, mas precisa focar na pessoa de Jesus. O foco tem que ser a pessoa dele, porque é ele que vem roubar nosso coração, é ele que conquista os corações. E por que muitas pessoas vão procurar espiritismo, que é chamado pela igreja, eu não sei se você sabe, mas é chamado de falsa doutrina, porque é uma mentira. Porque em Deuteronômio 18, livro do Deuteronômio 18, vai falar, Deus vai falar para Moisés: não se ache no meio de ti, ó meu povo, quem faça o seu filho e sua filha passar pelo fogo, quem pratique as mágicas, quem se dê a agouros, ao feiticismo, a astrologia, signos, horóscopos, espiritismo e evocação dos mortos, porque quem pratica estas coisas é abominável perante o Senhor teu Deus. Mas por que muitos querem receber a adivinhação do espiritismo? Porque muitas vezes não entende que a palavra de Deus é que vai falar da vida dele. Muitos procuram tarô, os búzios, para saber a respeito de si, da sua vida, do seu passado, do seu futuro, do que está acontecendo ao seu redor. Mas a palavra de Deus vai falar de toda a sua vida. Se você aprender a se retirar em oração com a palavra de Deus e começar a pedir uma palavra para o Senhor, começar a falar com a palavra, você vai ver que ela fala com você. E o preenchimento que ela dá para o seu coração, para a sua alma, vai bastar. Porque quem tem Deus nada falta, somente Deus basta. O Salmo 33 vai falar que nada falta para aqueles que procuram o Senhor. Portanto, as suas respostas dos seus questionamentos também não vão faltar, porque você busca o Senhor aonde? Pela palavra. Salmo 26 vai falar
Jesus Cristo na minha vida. E ler a palavra de Deus não é só um ato de leitura como ler um jornal, como ler uma revista, mas é muito mais quando você começa a ter oração, a ter uma vida frequente de oração, a falar com Deus na oração e começa a perguntar para Deus, Deus fala com você. Deus é tão humano quanto você. Deus é tão pessoa quanto você. Deus quer falar contigo. Você já parou para pensar que muitas vozes estão aí no mundo, mas entre todas essas vozes tem a voz de um Deus que te ama e quer se manifestar para você? De um Deus que é real, que é vivo, que é atuante. Se você precisa de respostas, aonde você vai procurar? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te responder. E você precisa de oração para você entender a palavra de Deus. Porque se uma semente cai numa terra seca, ela não cresce na terra seca. Precisa regar a semente, começar a preparar essa terra, e aí sim você vai ver que árvore bonita que essa semente vira. A palavra é a semente e a oração é a água que eu uso para regar essa palavra no meu coração. Talvez a palavra de Deus não tenha produzido porque você ainda não tem experimentado ela pela oração. Porque pela oração você vai conseguir ter entendimento de tudo e muito mais. Precisa de resposta na sua família, na sua profissão, nos seus relacionamentos? Você quer resposta? Uma resposta infalível que não falha? É na palavra de Deus. A palavra de um ser humano pode falhar. Você, nas suas escolhas humanas, pode falhar. Mas a palavra de Deus diz aqui que ela é luz. E ela vindo ao mundo, ao seu mundo, ela vai iluminar todo o seu mundo. E de dentro para fora, você vai ficar cheio dessa luz de Deus. Então nós precisamos começar a nos relacionar com essa palavra. Jesus quer ter um relacionamento com você através da palavra. Num relacionamento eu falo, mas eu escuto. Você fala, mas você também vai escutar. Você vai escutar a voz de Deus. E quando você escuta alguém falar para você exatamente aquilo que você esperava, você muda, o seu dia muda. Você se sente assim, ganhei meu dia com essa palavra. Isso um ser humano te falando. Agora você imagine o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, falando para você uma palavra. Você não vai ganhar o seu dia, a sua noite, sua semana, o seu ano. Você vai ganhar tudo pela palavra de Deus. Quando Deus dirige uma palavra para nós, é uma alegria para o coração. E essa palavra que Deus vai dirigindo, o Salmo 118 vai falar: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos. Tua palavra é uma luz para os meus passos. Ou seja, onde eu vou dar o passo, a palavra vai iluminar. E eu não vou pisar errado. Eu não vou cair num buraco na minha frente. Mas eu vou saber exatamente o que eu estou fazendo. Por isso, quem está na vida com a palavra de Deus, na vida com a intimidade de Jesus Cristo, igual Jesus estava lá no seio do Pai, na intimidade do Pai, escondido do Pai, e veio aqui para a terra mostrar-se, revelar-se, ser a revelação do Pai. Aquele que tem essa vida com essa palavra tem a revelação de Deus. Não mais uma revelação feita por espíritos malignos, mas uma revelação que vem de Deus. Uma revelação que você pode confiar. Uma revelação na qual você pode se abandonar. Uma revelação que você pode se entregar. E quando a gente se abandona nessa revelação, a nossa vida é outra. O nosso mundo é outro. Nós somos outras pessoas. Nós somos diferentes. E esse relacionamento se dá pela oração. Na oração você vai aprender a falar com Jesus e vai aprender também que Jesus fala com você. Mas Jesus não fala com uma voz audível. Tem um salmo que diz assim: Se ouvires hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. A voz de Deus se ouve com o ouvido do coração. É com o ouvido da alma.
ouvir essa voz de Deus. E a voz de Deus ela é muito delicada, ela é muito suave. O Espírito Santo ele é um Espírito delicado, ele é um Espírito que ele tem carinho por você, ele vai te tratar com carinho, não com aspereza, não com grosseria. A voz de Deus, a palavra de Deus vai te tratar com gentileza, com educação, porque Deus é educado. Ele vai ser educado com você. Por isso, se um dia você falhar, se um dia você pecar, se um dia você não for fiel a Deus, saiba que Deus vai vir com carinho, te tomar pela mão, te levantar de novo e te pôr na palavra dele, na retidão da palavra dele e dos padrões dele, porque ele sabe que somente nos padrões dele e não nos padrões do mundo, nos padrões da sociedade pagã, dessa sociedade sem Deus, materialista, consumista, mas só nos padrões de Jesus Cristo é que você vai ser feliz, é que você vai ter o céu. Sabe quando é que é o céu? Quando você ouve a palavra de Deus. Esse é o céu. Por isso que muitas pessoas que estão dentro da igreja servindo a Deus, elas gostam muito de estar no Santíssimo, querem ficar rezando diante do Santíssimo, porque é na Eucaristia que está essa palavra viva e que começa a ouvir a voz de Deus. Muitos intercessores falam que gostariam de ficar ali quietos com Jesus, que não queriam estar talvez pregando, talvez batendo de frente com o mundo, mas queria só ficar ouvindo Jesus o dia inteiro ali. Porque é muito gostoso você ouvir Jesus. Parece que tudo que você precisa é ouvir Jesus, é ouvir uma palavra. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Ah, se eu tivesse alguém que tivesse me dito isso quando eu era mais jovem, que tivesse me ensinado na minha infância. Mas olha aqui a palavra de Deus para te ensinar. Nunca é tarde para você. Na Bíblia, ou essa palavra chamou pessoas muito jovens, 14 anos, 17 anos, ou muito idosas, 70 anos, 60. E dá para se identificar em tudo com a palavra de Deus. Você vai ver que existe pessoas na Bíblia que viveram exatamente o que você vive hoje, que passaram pelo que você passa hoje e que venceram, como Deus quer que você vença hoje. E essa fé nessa palavra de Deus? Porque a fé, ela provém da pregação, e a pregação vem da palavra de Cristo. Então, se eu tenho fé, significa que antes eu ouvi essa palavra, porque se eu não começar a ouvir a palavra, o anúncio, ler a palavra, começar a ter uma compreensão da palavra, significa que a minha fé está muito fraca, porque falta a palavra de Deus nela. Problemas com a fé, dificuldades com a fé, é dificuldade com a palavra. Se você começar a colocar o Evangelho na sua vida, você vai ver que a sua fé ela se eleva, sua fé fica maior, sua fé cresce, porque ninguém confia no que não conhece. Como você vai confiar em Cristo se você não conhecer Ele na oração e na palavra? Na oração e na palavra. Vou contar uma história real que se passou com um sacerdote. Um jovem chegou para ele, um rapaz, e pediu para ele orar. Padre, ora por mim, que eu estou em discernimento, mas eu não posso falar o que é. E o sacerdote rezou por ele. O sacerdote rezou. E terminada a oração, o sacerdote falou uma palavra para ele assim: sai da tua terra, da tua casa, da tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. E esse rapaz começou a chorar. O sacerdote só falou a palavra de Gênesis 2:1, que Deus disse essa palavra para Abraão: sai da tua terra, da tua família, da tua casa e vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrar. E o rapaz começou a chorar e falou: eu estava em dúvida se eu ia para o seminário ou se eu ficava na minha casa. E agora Deus me respondeu.
palavra e ir, como esse rapaz já sentiu o impulso, já se sentiu movido a ir também. Numa igreja no centro da nossa cidade, teve uma missa por cura e libertação. E nessa missa por cura e libertação, o padre ele proclamou assim: o Senhor Jesus está curando uma pessoa aqui de dor nas suas costas. E uma mulher ouviu essa palavra e falou: eu tomo posse dessa palavra, mas não sou eu que estou com dor nas minhas costas, é uma pessoa lá na minha casa que está com essas dores, mas eu tomo posse aqui agora e essa pessoa está sendo curada por Jesus. Quando essa mulher chegou na sua casa, a pessoa estava curada, porque ela teve fé na palavra, ela acreditou, ela confiou na palavra que foi dada, e nem era para ela, nem era ela. Então, quando você ouvir uma palavra na igreja que mexer com o seu coração, que mexer dentro de você, que te chamar a atenção, saiba, creia, é com você que Jesus está falando. A cura é com você que está acontecendo. A cura de pecado. Jesus coloca aqui pessoas que estão sendo curadas de quedas pelo pecado. Jesus está curando pessoas das suas quedas no pecado. Porque a palavra de Deus cura e liberta. Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ó Pai, é a tua palavra. Por isso conhecereis a palavra e através dessa palavra tereis cura, libertação, milagres, sinais e prodígios. Deus está mexendo no seu pecado e dizendo que não vale a pena pecar e perder a palavra dele. Não vale a pena você largar a palavra dele por causa do pecado, por causa da preguiça, essa preguiça espiritual de rezar. Jesus está tocando na preguiça espiritual de muita gente. Você estava com preguiça de rezar, você estava com preguiça de rezar o terço, mas sabe o que o Senhor veio falar para você? Que é pelo terço que você vai ter uma união toda especial com Ele, porque o Santo Terço, quando você reza, você está contemplando essa palavra através do olhar de Maria, através do olhar da Virgem Maria. É a Virgem Maria que está ali com você, se unindo em oração com você, e está contemplando os mistérios da vida de Jesus Cristo. E o nosso olhar, o meu olhar para Jesus, ele é um, mas o olhar de Maria para Jesus é outro. Ela sabe saborear as fases da vida de Cristo. Ela sabe saborear cada palavra de Cristo. Ela sabe encontrar a vida em cada palavra de Cristo. E é através do Santo Terço do Rosário que Nossa Senhora vai te ensinar a saborear também os mistérios da palavra dele. Através dessa palavra que quer entrar no seu coração para ficar. Por isso o Senhor Jesus em Apocalipse, ele vai falar: eis que estou à porta e bato. Ele bate, ó. Ele bate no seu coração. Se entrares, eu cearei contigo e você comigo. Passaremos um momento juntos e você vai ter a oportunidade de se relacionar com essa palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, abri-vos as portas a Cristo. Não tenhais medo de abrir as portas ao Redentor, diz João Paulo II. Abrir as portas para o Senhor Jesus entrar. Como que eu posso abrir as portas hoje, concretamente, para Jesus, para a palavra? Rezando o meu rosário todos os dias. Começando pelo terço. E o rosário são os 4 terços, rezados no único dia. E você vai ver como essa palavra de Deus começa a incendiar a sua vida, começa a incendiar a sua história. E Maria vai trazendo Cristo para você. Porque uma coisa é nós na igreja ouvindo a palavra, nós até ficamos com o coração feliz e começamos a falar: ai Deus, eu vou fazer mais tal coisa. Estou tão feliz que eu recebi essa palavra que eu vou largar tal pecado. Eu vou procurar ser mais assim, ser mais assado, ser mais cozido. Mas saindo lá fora é outra coisa, é diferente. Quem é que vai me ajudar a fazer o verbo, a palavra de Deus, o verbo é uma palavra invisível, se tornar carne?
é a Virgem Maria no rosário. Ela que vai fazer com que essa carne de Deus esteja na minha carne, para viver a palavra intensamente, para viver a palavra no meu dia. Por isso você precisa rezar o rosário. Não se conformar apenas com o terço, mas com o rosário. É o rosário que Nossa Senhora quer pôr na tua vida, sabe por quê? Porque todas as promessas que tem na Bíblia, mais de 300 promessas, é para você. A Bíblia tem um Antigo Testamento e um Novo. Você sabe que para receber herança de um testamento, você tem que primeiro esperar a pessoa que é dona da herança falecer. Mas Jesus já morreu e já ressuscitou. Agora o testamento ele já está em vigor. Mas se você não for até onde está tendo a leitura desse testamento, você não recebe a sua herança. A palavra de Deus tem muitas promessas para você. Todas promessas de vitória, de abundância, do Espírito Santo, dos carismas, dos dons, de você servir a Deus, de você ser um santo, uma santa, como um Padre Pio, como um São Luís Maria Grião de Montfort. Aliás, ele diz que os santos desses últimos tempos vão ultrapassar em santidade esses santos que a nossa igreja tem hoje. Então é uma profecia. Mas essas palavras, essas promessas, elas só podem acontecer se eu conhecer a palavra. Diz para o seu irmão, você tem que conhecer a palavra. E tem que conhecer a fundo a palavra. Porque você conhecendo a fundo, você ouvindo a leitura do testamento, essas promessas vão se tornando reais na sua vida. E quanto mais você rezar o seu terço, mais você vai conhecer. Porque a Nossa Senhora te dá um olhar diferente para o Cristo. Antes o Cristo era ele é bom, ele ama todo mundo. Mas agora o Cristo é carne na minha vida, é real na minha vida. Não é mais só alguém de quem eu ouço falar, mas é alguém de quem eu conheço pessoalmente, a pessoa. E eu tenho autoridade. E eu recebo autoridade para falar da pessoa que eu conheço, que é Jesus Cristo. Teve dois rapazes que foram fazer leitura na igreja uma vez. Dois rapazes. E um era muito estudado, era bem formado, cheio das ciências, das faculdades. Ele leu a palavra de Deus ali na leitura da missa. Nada aconteceu. Aí veio um homem simplesinho, miudinho, quietinho, e começou a fazer a leitura. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 22. Salmo 22. E quando ele terminou esse salmo, toda a igreja estava cheia de água nos olhos das pessoas. E aí o rapaz que fez a primeira leitura, perguntou: mas o senhor, tão simples, não tem o conhecimento que eu tenho, não tem a formação que eu tenho, como é que o senhor leu? E todo mundo se emocionou. Aí o rapaz respondeu: eu conheço o bom pastor. Eu conheço o bom pastor. Por isso, só na leitura, Deus tocou aquelas pessoas, porque Ele conhecia. Portanto, conheça a palavra de Deus, tenha sede, se alimente dessa palavra. Essa palavra que é real e que quer chover na sua vida, quer se tornar cada vez mais real pelo Santo Terço de Maria. Agora eu convido vocês a ficarem de pé, para a gente poder rezar. Vamos rezar.